sobre trabalho, uma outra pergunta que me fizeram ontem. Até que horas pode ser entregue o trabalho? O trabalho pode ser entregue até o final do dia de hoje, tá? Então o prazo é hoje, dia 16, pode ser entregue até o final do dia, via e-mail, tá? Terminando as aulas agora de manhã, eu vou dar o recebido para vocês via e-mail, tá? Sugestão, caso alguém fique preocupado do e-mail não chegar, o máximo que pode acontecer é ele ir para o spam, né? Não chegar é muito difícil. Se quiserem printar, né, a tela de envio para qualquer problema, então mandou, se quiserem, printem a tela do envio e deixem guardado aí se houver alguma inconsistência, mas normalmente não acontece, né? O que acontece é às vezes ir para o spam, mas não receber, muito difícil. Não receber, realmente o que não foi enviado mesmo, tá? Então eu trabalho hoje até a meia-noite, né, até o final do dia de hoje, dá para mandar o trabalho. Um outro ponto sobre a classe de vocês. Tem um conteúdo que não deu tempo da gente ministrar, mas que é extremamente importante, que é a parte de macroeconomia, que normalmente a gente ministra em uma aula, tá? A gente não avança muito no tema de macroeconomia, então a gente consegue encerrar essa aula, esse tema em uma aula. Então eu vou fazer uma gravação para vocês e vou disponibilizar o link, tá? Porque eu acho que é pertinente, importante que vocês tenham conhecimento dessa matéria. Não vai cair na prova, tá? Nem na A2, nem na A3, mas eu vou encaminhar para vocês um link de uma gravação, depois eu faço e vocês sugiro, né, que assistam, porque é um tema muito relevante. Tá bom? Vamos começar a nossa aula de revisão. Primeiro eu queria saber se vocês têm alguma dúvida do trabalho, para que a gente possa elucidar e não ter nenhum problema aí, já que hoje é o último dia da entrega, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não? Então, ok. Vamos para a nossa revisão. A ideia hoje é a gente passar por todo o conteúdo que nós falamos, né? Principalmente para relembrar, mas para tirar dúvidas também de vocês. E ao final desse conteúdo, eu vou resolver algumas questões da prova da aula do semestre passado, tá? Resolvo aí 3 questões para vocês terem uma noção de como será cobrado. É um pouco diferente da A1, tá? Então, a gente no final da aula faz essa resolução das questões. Por conta disso, é bom que a gente tenha uma velocidade maior na apresentação, mas o importante é que vocês não fiquem com dúvida, já que é o nosso último encontro antes da A2. E a A2 vai ser o mesmo esquema da A1. Vou disponibilizar a prova cedo, vocês têm até o final do dia para poder me responder, tá? Não vai ter aula no dia da A2, então semana que vem não tem aula. Vocês têm o dia inteiro para poder fazer a prova. O dia inteiro, né, forma de expressão, vou colocar a prova de manhã, vocês têm que me entregar até o final do dia, né? Não necessariamente 24 horas contadas no relógio, né? Beleza? Então vamos prosseguir aqui na nossa aula de revisão. Deixa eu colocar para vocês aqui o... Beleza? Tá aparecendo aí para vocês na tela? Sim. Show de bola. Então vamos na nossa revisão. Pessoal, vou ficar com a apresentação aqui na minha tela. Se alguém tiver alguma pergunta, puxa o microfone. Ou então, se tiver sem microfone, formular a pergunta, pede a um colega para me sinalizar, porque talvez eu não fique vendo o chat, tá? Vou ficar com a tela ocupada aqui pela apresentação. Então, no final da nossa A1, nós tivemos contato com a matéria da atividade financeira do Estado, né? Que eram as 3 funções, nós fomos apresentados, as 3 funções que o Estado desempenha quando ele executa a atividade financeira. E essas 3 funções, elas estão relacionadas sempre a 2 formas, né? Para que a atividade financeira do Estado ela se desenrole. A gente não pode esquecer disso. A atividade financeira do Estado não é só gastar.
ok? Não é só gasto. Então, a atividade financeira do Estado não é só gasto, tem a ver também com ingresso de receitas. Então, essa atividade financeira, ela se desmembra por decisões sobre receitas e decisões sobre gastos. Ok? Então, a atividade financeira do Estado, ela não tem a ver somente com gastar dinheiro, tá bom? Tem a ver também com receitas. Então, o Estado ele pode desempenhar uma determinada função dele na economia, tomando decisões sobre receitas apenas, ou sobre receitas e despesas, né? Então, aqui, esses gastos, normalmente a gente usa a nomenclatura despesas, tá? Usa a nomenclatura despesa. Então, ele pode tomar decisões sobre receitas e despesas, só sobre despesas. Então, lembrando, a atividade financeira do Estado não é só gastar dinheiro, tá? Não é só gasto, não é só despesa. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que lembrar sobre essa matéria. E falando das atividades financeiras, dessas funções da atividade financeira, nós falamos sobre a atividade alocativa, que é quando o Estado ele começa a, de certa forma, intervir na economia como se ele fosse um agente de mercado, né? Então, através da função alocativa, o Estado ele funciona como um substituto do sistema de mercado. Tá? Então, ele influencia na atividade empresarial, ele influencia na produção, distribuição de bens e serviços, ele influencia na alocação de recursos financeiros da sociedade. E a ideia do Estado, quando ele executa essa função alocativa, é justamente conduzir a atividade econômica de um determinado país para o caminho que ele considera estratégico. A atividade distributiva do Estado, ela tem a ver normalmente com a correção de desigualdades, né? Uma vez que o mercado ele é muito eficiente para produzir riqueza, mas nem sempre tão eficiente para distribuir riqueza, o Estado ele intervém na atividade econômica de forma a conseguir uma maior igualdade, uma maior equidade entre os seus cidadãos. Então, essa função distributiva, ela tem a ver com a promoção da distribuição de renda e acesso a serviços básicos, tá? Distribuição de renda e acesso a serviços. Já a função estabilizadora, ela tem um objetivo maior, que é a contenção de crises econômicas, né? Então, quando o Estado ele atua dentro de uma função estabilizadora, ele tenta, de certa forma, prevenir uma determinada crise. As crises, elas podem ser causadas, muitas vezes, por um excesso de atividade econômica, né, que aí vai chegar a figura da inflação, que posteriormente desorganiza o ambiente econômico, ou a crise ela pode ser gerada por uma escassez de atividade econômica. Então, quando a economia está andando muito rápido, a função estabilizadora ela é exercida no sentido de tentar conter esse ímpeto da economia, né? Para que a gente não tenha um sobreaquecimento da atividade econômica, para que a gente não chegue a um excesso, por exemplo, de demanda agregada. Que foi um tema que nós vimos na aula passada sobre inflação, na aula retrasada sobre inflação. Então, uma função estabilizadora num momento de grande crescimento econômico seria no sentido de conter um pouco essa euforia para que a economia não entrasse, né, num superaquecimento. Quando a atividade econômica está muito baixa, quando a gente está vivendo o que nós chamamos de uma crise econômica, em que a demanda ela cai muito, as pessoas empobrecem, etc., as empresas param de produzir, por diversos motivos, a função estabilizadora ela tem como objetivo tentar retomar esse aquecimento da economia, né? E aí, para executar essa função estabilizadora, o Estado ele dispõe de uma série de instrumentos que nós chamamos de fiscais, monetários, regulatórios. Então, um instrumento fiscal, por exemplo, tem a ver com arrecadação e gasto, tá?
e gasto. A parte monetária tem a ver com juros, emissão de moeda, que nós falamos mais recentemente. E a regulamentação tem a ver com, basicamente, você intervir na atividade econômica através das leis, tá? Leis aqui entendidas de modo mais genérico, né? Não especificamente lei ordinária, lei complementar, mas todos os instrumentos, todos os diplomas legais que permitem a intervenção do Estado em determinados setores. Então, essas três são as três funções da atividade financeira do Estado. E nós falamos também, na nossa aula, sobre o orçamento público, né? Falando que, uma vez que o Estado ele precisa tomar decisões de financiamento que tem a ver com a forma pela qual ele vai obter receitas, dinheiro, tá? Pessoal, receita é ingresso de dinheiro no caixa, tá bom? Então, receita é como se fosse faturamento. Então, é um dinheiro que está entrando no caixa do Estado, não esqueçam disso. E o orçamento, ele também tem a ver com gasto, que são as despesas executadas pelo poder público. Isso tudo aqui precisa ser disciplinado, né? Não dá para simplesmente o prefeito, o governador, o presidente, os vereadores, deputados, senadores, decidirem cada ano o que eles vão fazer e cada órgão tem a sua autonomia para decidir como é que vai. Não, isso precisa estar consolidado, né? Isso precisa estar de alguma forma colocado em lei, isso precisa ser verificado, isso precisa ser esmiuçado, e a maneira de disciplinar esse gasto público é justamente o orçamento público, tá? Então, o orçamento público, ele é uma ferramenta legal que é utilizada para planejar a utilização do dinheiro pelo Estado. Esse planejamento ele vai contemplar tanto as receitas, né? O Estado precisa dizer em todas as suas instâncias da onde vem o dinheiro, de que forma ele vai obter o dinheiro, uma vez que o dinheiro do Estado, em última instância, é o dinheiro da população que está sendo transferido, certo? E ele também precisa especificar as despesas, né? A gente precisa saber quais serão as despesas executadas, para onde esse dinheiro vai. Então, o orçamento público é esse instrumento legal que vai coordenar receitas e despesas. Ele precisa especificar ambas as coisas. E esse orçamento público ele se desdobra em três peças, né? A peça plurianual, que é o plano plurianual, que tem um prazo mais longo, né? Em que são estabelecidas diretrizes gerais, as leis, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que nesse caso é como se fosse um instrumento intermediário entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Então, a LDO ela também tem uma vigência anual, assim como a LOA, que é a lei orçamentária anual, mas ela vai ser mais ou menos uma fixação de diretrizes para o ano, enquanto a PPA é uma fixação de diretrizes de longo prazo, tá? PPA traça metas de longo prazo, a LDO traça essas diretrizes mais no curto prazo. E a lei orçamentária anual é propriamente o orçamento, tá? Ele é o orçamento propriamente dito. Ela né? A gente chama de LOA no feminino. A LOA é o orçamento propriamente dito. É justamente essa especificação de receitas e despesas. Eu acho que eu cheguei, inclusive, a dar um exemplo em sala de aula, né? Projetar para vocês a LOA. A LOA é uma lei muito grande, né? Como se fosse uma tabela de Excel, mais ou menos, que contém lá quais são as rubricas de gastos e de receitas. Então, a LOA é um instrumento quase que contábil em forma de lei. Essas são as três peças do orçamento público e nós temos os princípios orçamentários, né? O princípio da unidade, cada esfera de governo só pode ter um orçamento, para que a gente tenha maior controle, maior simplicidade. O orçamento ele deve contemplar todas as receitas e despesas, ele deve ter uma duração temporal, então o seu orçamento precisa estar especificado qual o prazo de duração que ele vai ter. LOA e LDO são 1 ano, PPA 4 anos. O orçamento é uma peça legal, então desrespeitar o orçamento é desrespeitar a lei, tá? Então é crime financeiro, orçamentário, crime de responsabilidade. A lei orçamentária só deve falar de orçamento. Os gastos devem vir discriminados. Deve-se atender o princípio da publicidade. Esse orçamento ele precisa estar bem divulgado para a população.
deve-se buscar um equilíbrio entre receitas e despesas para que o orçamento ele não fique ou com excesso de caixa para o governo ou com excesso de despesa, como é o que normalmente acontece. Então o orçamento ele tem que estar equilibrado, não pode haver rombo nas contas públicas, nem é interessante também que haja um superávit excessivo nas contas públicas, uma vez que a função do Estado não é ficar acumulando dinheiro indefinidamente. E o princípio da não vinculação é que deve-se evitar criar despesas, criar receitas com despesas vinculadas, né? Eu vou arrecadar esse dinheiro para fazer isso. Isso não é recomendável. O ideal é ter uma certa liberdade em relação ao dinheiro arrecadado para que ele seja melhor alocado. Às vezes não vai ser necessário todo ano colocar dinheiro naquela intenção inicial do legislador. Por isso que não é bom a gente fazer despesas vinculadas, tá? Então, esses foram os principais tópicos do nosso tema de orçamento. E uma vez que o orçamento ele fala sobre a obtenção de receitas e despesas, uma das principais formas de receitas do Estado é a dívida pública, né? A dívida pública é aquela dívida que é contraída pelos diferentes níveis de governo, estadual, municipal, federal, que vai financiar o déficit orçamentário, tá? E essa dívida pública serve, inclusive, para pagar dívida antiga, que nós chamamos de refinanciamento ou rolagem da dívida, tá? Então, o que acontece? Quando o governo ele está fazendo o orçamento público, ele coloca lá as receitas e ele coloca as despesas, tá? Então, ele tem a obtenção lá de receitas por tributação, dividendos de estatais, uma série de coisas, ele vai enumerar quais são as receitas que ele possui, quanto de dinheiro está entrando no caixa e da onde está vindo esse dinheiro. Da mesma forma, ele vai colocar despesa, pagamento de pessoal, previdência, gasto com saúde, gasto com educação, gasto com segurança pública, e no final das contas ele vai fazer um balanço, vai ver, vai somar isso tudo aqui, e depois pega a receita e subtrai a despesa, né? Então a receita entra positiva e a despesa entra negativa. No final das contas, ele vai apurar o resultado que ele possui. Esse resultado, ele pode ser deficitário, então ele pode ter déficit, que é fechar o caixa no negativo, ou ele pode ter o superávit, que é fechar o caixa no positivo. Quando o governo ele está com déficit, ele está com uma previsão de gastar mais do que ele vai arrecadar, o que ele tem que fazer? Cobrir essa despesa, né? Ele não pode simplesmente ficar devendo dinheiro, né? O governo não pode fazer compromissos e simplesmente não pagar. Então, como é que o governo faz para fechar essa conta? Ele vai lá e busca dívida no mercado, ou seja, ele vai ao mercado financeiro e lança títulos, efetivamente é um compromisso, né, um papel demonstrando um compromisso, hoje é tudo eletrônico, mas é um título mesmo, um contrato, em que ele se compromete a pagar um determinado valor, tomando um dinheiro emprestado. Então o governo vai ao mercado, por exemplo, e pega, por exemplo, R$1 milhão emprestado, e ele se compromete a pagar esse 1 milhão mais taxa Selic, até 2026, por exemplo. Então o governo ele vai ao mercado, pega R$1 milhão e ele se compromete a pagar 1 milhão mais taxa Selic até 2026. A questão é que essas operações elas não são realizadas só nesse montante, né? A gente está falando de montantes bilionários. E elas não são realizadas uma vez só, elas são realizadas de forma recorrente. Todos os dias o governo está pegando dinheiro emprestado, amortizando o dinheiro que ele já tomou emprestado. Então, na prática, é assim que se dá essa dinâmica. Mas o que interessa para nós é o objetivo dessa dívida pública. Essa dívida pública ela é constituída para financiar o déficit orçamentário. Ou seja, uma vez que na maioria das vezes o Estado ele fecha suas contas no negativo, ele precisa cobrir essas contas, e isso é feito através de dívida. Uma vez que você toma essa dívida, os juros dela e a amortização vão compor o orçamento do ano seguinte. Então aqui a gente tem um orçamento, sei lá, de 2019, vamos supor que a gente não tivesse dívida, tá? Mas esse orçamento ele estava deficitário e aí a dívida entrou para cobrir esse orçamento. No ano de 2020, além de todas as despesas que nós teremos normais, então nós teremos as despesas
normais, uma vez que aqui entrou a dívida, nesse meio do caminho, eu passo a ter também despesas com juros, que são o custo do financiamento, e despesas com amortização, que é a devolução do capital. Tá? Então, se eu peguei 1 milhão e vou pagar juros, o que eu estou devolvendo desse 1 milhão é amortização. O que eu estou devolvendo é o que eu estou pagando adicional, a gente chama de juros. Tá? Então, no orçamento de 2020, eu tenho as despesas e as despesas financeiras dessa dívida, ok? Isso tudo vai consolidar o orçamento de 2020. Se 2020 fechar negativo de novo, quer dizer, com déficit, se a previsão for ter déficit, o que esse governo vai ter que fazer? Ele vai ter que novamente tomar dívida para ajudar a pagar não só as despesas que a gente chama de despesas correntes, mas também as despesas financeiras. Por isso que a gente fala que a dívida pública ela serve não só para cobrir o rombo das contas normais, né, receita menos despesa, mas também para cobrir o próprio custo da dívida, tá bom? Então a dívida pública ela tem essa dupla função, ela financia o Estado naquela diferença de receitas e despesas normais da atividade do Estado, e além disso ela precisa também cobrir os custos da própria dívida. Então é fazer dívida para pagar dívida, é literalmente isso que acontece, tá? Quando o Estado ele está numa situação mais grave, ele não consegue amortizar essas despesas financeiras, tá? Só para a gente passar para lá, a dívida pública normalmente ela é gerada para compensar essas lacunas no orçamento, né? Que acontecem quando existe um descasamento deliberado ou acidental. O que seria esse acidental? Esse acidental aqui tem a ver com fatores inesperados, tá? Fatores inesperados. Como, por exemplo, foi a pandemia. A pandemia foi inesperada. Então, a gente cresceu muito a dívida pública para pagar gastos da pandemia no ano de 2020 e continua fazendo isso no ano de 2021. Então, tanto serve a dívida pública para cobrir algo que eu já sei que vou precisar, então eu já estou vendo pelo caminhar aqui das coisas, eu já sei que eu não vou ter caixa, eu não vou ter arrecadação suficiente para cumprir as despesas. Então, eu já me programo para fazer essa dívida. Mas se existe uma necessidade premente que não pode ser antecipada de levantar dinheiro, isso também vai ser um motivo para que a gente faça dívida pública, né? Porque não dá do dia para a noite para você começar a tributar as pessoas, existe uma série de regras que, inclusive, impedem isso, né? Então, a via para acomodar essas questões acidentais que não estavam dentro de um planejamento é também a dívida pública. Então, o Estado, para cobrir gastos que são inesperados, né, causados às vezes por pandemia, foi esse caso, guerras, acidentes, catástrofes naturais, etc., ele vai utilizar também a via da dívida pública, tá? E essa dívida pública, a gente não vai trabalhar aqui esse conceito de déficit operacional, só déficit primário e déficit nominal. Essa dívida pública, para ela ser contida, né, uma vez que a gente começa a fazer dívida, para que a gente consiga amortizar essa dívida, a gente tem que trabalhar com dois conceitos diferentes, tá? O conceito do déficit primário, que a gente ouve muito falar na televisão, né? A gente ouve falar em déficit ou superávit, né? Então a gente tem aqui a figura do superávit ou déficit primário. Isso aqui, superávit ou déficit primário, eles refletem o que nós chamamos de resultado primário, tá? Resultado primário. O que significa isso? O resultado primário, ele é obtido quando nós temos dentro do orçamento, a gente analisa as receitas e despesas, que essas despesas não contemplam os custos da dívida. Ou seja, juros e amortização, nesse caso, não entram dentro desse cálculo quando a gente está analisando um resultado primário. Então, a gente vai pegar o orçamento, vai verificar as receitas, vai verificar as despesas, mas não vai colocar na conta das despesas, por enquanto, os juros e a amortização. E aí a gente vê qual foi o resultado. A gente vê
qual foi o resultado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tributação, a gente vai pegar dividendos de estatais, eventualmente outras receitas que o Estado obtenha, que não são tão comuns. A gente vai tirar disso despesa com funcionalismo, despesa com custeio, com investimentos, despesa com previdência, etc, etc, etc. Não vai colocar nessa despesa juros e amortização. E a gente vê o resultado. Se esse resultado ele for positivo, a gente chama ele de superávit primário, tá? Então a gente chama ele de superávit primário. Se esse resultado for negativo, a gente chama ele de déficit primário. Por que isso é importante? Porque se sobrou dinheiro dentro do orçamento para poder... se sobrou dinheiro no orçamento antes de eu pagar os juros e amortização, significa que eu vou conseguir dar conta da despesa financeira. E quando eu faço isso, eu consigo controlar a dívida ou abater essa dívida. É mais ou menos um orçamento familiar. Imagina que uma família tem uma dívida no banco, tá? E que ela tem os seus gastos normais. Aí o marido e a mulher pegam os seus salários, né? O salário do marido, o salário da mulher, juntam, deu 10 mil reais. Aí pega aluguel, luz, água, telefone, despesa de escola de filho, etc, etc. Chegou no final das contas, sem colocar a dívida do banco, eles gastaram 9 mil reais. Então, eles ganharam 10 e gastaram 9. Sobrou R$ 1.000. Esses R$ 1.000 vão permitir que eles vão até o banco e paguem uma parcela de empréstimo, ou seja, vai manter esse empréstimo sendo abatido ao longo do tempo, ou eles podem fazer uma amortização maior desse empréstimo para diminuir o saldo devido. Qualquer que seja a situação, eles não vão estar incidindo no crescimento da dívida, tá? Então, quando sobra dinheiro dessas despesas normais, o Estado ele consegue controlar o crescimento da sua dívida, porque ele vai conseguir pagar juros e vai conseguir pagar amortização, ou só juros, ou juros e amortização numa escala maior. Então, significa que um resultado primário ele vai definir se a dívida cresce, se ela permanece constante ou se ela cai. Por isso que é importante a gente saber esse resultado primário, para saber se o Estado está aumentando a sua dívida ou se ele está reduzindo a sua dívida, tá? Esse déficit nominal ou resultado nominal, que pode também ser um superávit, ele é a dimensão total das despesas, incluindo juros e amortização, tá? Porque a gente pode ter um superávit primário, mas ter um déficit nominal, tá? Essa situação pode acontecer porque entra nessa conta. Tá cortando para mais alguém? Agora que eu vi aqui. Então, vocês me avisem aí. Para mim aqui, não percebi oscilação no sinal da internet. Pessoal, se atentem aqui. Olha só, dica, hein? Dica. Provavelmente vai ter uma questãozinha de prova sobre isso aqui, tá? Sobre essa explicação que eu dei. Ai, o que eu fiz? Fiz uma besteira aqui. Apaguei tudo sem querer. Mas vai ficar gravado na aula. Desculpa. Nem sabia que tinha esse botão aqui. Cliquei sem querer e não estou sabendo desfazer. Acho que não tem como. Foi mal. Deixa eu ver aqui. Pessoal, não tem como refazer o que eu estava fazendo. Mas vai ficar gravado na aula, vocês vão conseguir acessar. Tá? Prestem atenção. Superávit ou déficit primário, isso aqui talvez caia na prova, tá? Talvez caia na prova. Então, vamos ter uma atenção com esse conteúdo. Beleza? Passando para a parte de tributação, então nós falamos a respeito das receitas, nós falamos sobre as receitas e nós falamos sobre a dívida pública, né? Sobre a dívida pública. Nós também temos como fonte de receita a tributação, ok? Então são as duas formas principais de receitas do Estado, a geração de dívida e o recolhimento de dinheiro via tributação. Lembrando que a tributação é a prestação pecuniária em dinheiro
compulsória, ela é obrigatória, você não pode escolher pagar imposto ou não, você tem que pagar, ok? Então ela é pecuniária, compulsória, em moeda, ou seja, em dinheiro, ou num valor expresso em dinheiro. Você não pode expressar tributação em outras dimensões. Vão ser 10 sacos da sua produção de milho. Não tem, não é assim, é expresso em dinheiro, tá? Ou no valor que nele possa se exprimir. Então, por exemplo, é muito comum que os impostos eles sejam em alíquotas, né, percentuais sobre uma determinada base de cálculo. Então, é um percentual sobre uma base de cálculo, e essa base de cálculo, ela em última instância vai ser baseada em dinheiro, em valores monetários, ok? Uma outra coisa, embora pareça, o tributo não é uma punição, tá bom? O tributo não pode ser instituído como forma de punir os cidadãos. O tributo, ele é uma forma de arrecadação de dinheiro para a manutenção da existência do Estado. Então, ele não pode ser criado como uma forma de punição para os seus cidadãos. Isso tem a ver, principalmente, com a dimensão desse tributo. O tributo ele não pode ser tão grande que pareça, né, uma expropriação. Então, ele tem que ser calibrado de maneira a não extorquir a população. Embora, muitas vezes, né, ainda mais no sistema tributário brasileiro, a gente tenha uma incidência muito grande de tributação em determinadas parcelas da população. Além disso, a tributação ela sempre é constituída num diploma legal. Então, o tributo ele só pode ser instituído por lei e ele vai ser cobrado normalmente por uma entidade específica para isso, que possui a atribuição legal para cobrança de tributo, né? Então, você tem a tributação normalmente cobrada pelos órgãos, no caso federal e estadual, são as receitas, né? Federal e estadual. E no caso do município, normalmente é a Secretaria de Fazenda responsável pelo recolhimento da maioria dos tributos, tá? Esses tributos, eles têm algumas classificações, tá bom? Eles são diretos quando eles incidem sobre renda e riqueza. Eles são arrecadados diretamente do cidadão. Os tributos indiretos são aqueles que vão incidir sobre a comercialização ou circulação de produtos e serviços. São aqueles tributos que estão embutidos no preço de coisas que nós adquirimos. Então, essa forma de classificação dos tributos, ela tem a ver com aonde esse imposto está. Quando o imposto é recolhido diretamente da população, a gente fala que ele é um tributo direto. Quando ele está embutido, oculto no preço de produtos e serviços, a gente chama esses tributos de indiretos, tá? Então, eles incidem, na verdade, sobre mercadorias e serviços, tá? Então, essas são duas maneiras da gente classificar os tributos. Outras formas de nós classificarmos os tributos, e aí lembrando, eu falei isso na aula, mas vou falar novamente, não são aqui 5 formas que ou ele vai ser direto ou indireto, ou ele vai ser progressivo, ou ele vai ser regressivo, ou ele vai... Não, deixa eu voltar. Não é uma forma de classificação que ou vai ser direto, ou indireto, ou progressivo, ou regressivo, ou fixo. Não. A gente tem diretos e indiretos numa parte de classificação e numa outra forma de classificação, progressivo, regressivo e fixo. Então ele pode ser progressivo e indireto, regressivo e direto, fixo e indireto. Então isso é uma combinação, por isso até que está com a corzinha diferente, tá? Então, caso eu pergunte para vocês quais são as formas de classificação dos tributos, né? Lembrem-se que a gente está falando aqui de 2 blocos, né? Que se relacionam. Eles podem ser diretos e progressivos, diretos, regressivos, direto fixo, indireto, progressivo, indireto, ok? Não é um ou outro, ou outro, ou outro, ou outro. Até por isso está com cor diferente. Tá bom? Então, além deles poderem ser diretos e indiretos, outras características dos tributos é que, por exemplo, eu posso ter um tributo direto, como imposto de renda, que é progressivo. O que é um tributo progressivo? É aquele em que a alíquota ela se torna maior à medida que aumenta a renda, a capacidade contributiva do cidadão. Ou uma empresa, né? Pode ser também uma empresa. Então, os tributos são classificados como progressivos quando a alíquota deles sobe conforme sobe a renda ou faturamento, ou seja, quem pode mais, paga mais. Então, por exemplo, se minha empresa fatura 1 milhão, a minha tributação vai ser de 20%.
Se a minha empresa fatura 10 milhões, a minha tributação vai ser de 27%, tá? Então, se eu faturo mais, eu vou pagar proporcionalmente mais, tá bom? Então, preste atenção nisso. É quando a alíquota ela se torna progressiva, a alíquota sobe conforme sobe a renda, a capacidade contributiva. Os regressivos são aqueles que acontecem o contrário, é quando o peso da tributação acaba sendo maior em indivíduos que têm menor capacidade de renda. Isso acontece muito em produtos e serviços. Então, quando a tributação é indireta, normalmente ela é regressiva, tá? Então, normalmente, tributação indireta acaba sendo regressiva porque ela tem um peso muito grande em pessoas com menor capacidade contributiva. Inclusive, eu dei um exemplo prático na aula. Vocês podem ver o vídeo da aula que eu explico melhor. E fixo é quando essa alíquota ela é fixa, não importa qual seja a situação. Então, por exemplo, a ISS é 5%. Não interessa se é um serviço prestado de R$1.000, de R$100.000, de R$1 milhão, a alíquota é 5% e acabou. Tá? Então, são as três formas de classificação dos tributos. Quanto né, a progressividade, regressividade ou o fato de serem fixos. Agora a gente tem alguns princípios de tributação, né? O tributo ele deve ser justo, tá, pessoal? Então deve se verificar o princípio da equidade. Vou acelerar aqui, senão a gente não vai conseguir terminar. Além disso, aquela progressividade que nós falamos, né, que o tributo ele deve incidir conforme a renda dos cidadãos, isso é desejável, tá bom? É um princípio da capacidade de pagamento. Então é desejável que os tributos eles sejam progressivos, quem pode mais paga mais. Além disso, é necessário que haja neutralidade, ou seja, o tributo ele não pode distorcer o preço de uma mercadoria e serviço, ele não deve, na verdade, distorcer o preço de uma mercadoria ou de um serviço de forma a tornar muito menos atrativo consumir aquele produto só por conta da tributação. Tá? Então a tributação ela deve evitar causar distorções no preço de tal forma que você comprometa aquela atividade econômica. Tá? Então você tem, sei lá, uma atividade como, vamos pensar, computação. Os tributos sobre computadores, softwares, etc., eles não podem ser altos o suficiente para que a gente mate esse setor e a população fique sem acesso, né, na sua maioria, a bens de informática. Né? Aqui no Brasil, na década de 80, finalzinho da década de 80, início da década de 90, a gente tinha pesadas tributações sobre bens de informática, computadores, softwares, né? Basicamente computador, para poder proteger a indústria nacional. E aí o que aconteceu? A gente ficou com o computador produzido no Brasil, que era uma desgraça, horroroso, e o preço do produto importado era absurdo, porque a tributação era muito alta. Né? Isso não pode acontecer, a gente não pode ter um tributo tão alto que inviabilize um determinado setor financeiro, um setor econômico, né? Um produto, um serviço de ser comercializado. Então, a tributação ela deve buscar a neutralidade. O custo do tributo ele não deve afetar muito os preços relativos. É quase impossível ele ser totalmente neutro, mas deve-se buscar o máximo de neutralidade possível. Tá? E simplicidade. A gente precisa que o tributo ele seja fácil de ser recolhido, fácil de ser arrecadado, calculado, etc. E dentro dos tipos de tributos nós temos os impostos, nós temos as taxas, nós temos as contribuições de melhoria, contribuições sociais, empréstimos compulsórios e contribuição para a iluminação pública. Os mais famosos deles são os impostos, as taxas e as contribuições sociais. Né? Os impostos, eles não são vinculados, ok? Ou seja, a arrecadação tributária, quando ela vem pela via dos impostos, aquele dinheiro que está sendo arrecadado, ele não tem uma destinação específica. Vou arrecadar IPTU para poder asfaltar a rua do município. Não, vou arrecadar IPTU para fazer diversas coisas. Pagar a folha de pagamento do município, vou tapar buraco, vou custear água, luz, etc. Então, a receita não é carimbada, tá? Já as taxas, não. As taxas, elas estão vinculadas a uma prestação de serviço específica, tá? Então, as taxas, elas têm uma destinação específica, elas estão vinculadas. E as contribuições sociais, elas são formas de arrecadação de competência da União, tá? Que elas são utilizadas normalmente para intervenção no domínio econômico, e elas atuam como uma forma do Estado, do governo federal arrecadar, sem ter que disponibilizar esse dinheiro, ratear esse dinheiro com estados e municípios. Então acaba sendo muito utilizado, principalmente na figura da CSLL, que é a contribuição social pelo lucro líquido, né? Contribuição social por lucro líquido.
CSLL, CSLL. É a contribuição social mais famosa. Tá bom? Então são esses tipos de tributos, sendo os 3 que eu passei a chavezinha do lado, os mais famosos e mais utilizados. Depois que nós falamos dessa parte de tributação, nós caminhamos para a política monetária, né? E nós falamos que a política monetária, ela é o conjunto de medidas tomadas pelo governo através do Banco Central que vão afetar a moeda, taxa de juros e o crédito disponível na economia. Tá? Então, a política monetária ela tem a ver com dinheiro que circula na economia. Um dinheiro que pode estar vindo, por exemplo, pela via do empréstimo, um dinheiro que está circulando, porque quando as taxas estão baixas, as pessoas tiram de dinheiro, o dinheiro que está aplicado. Então, são todas as medidas que vão influenciar o nível de dinheiro em circulação. Tá? Sendo que essas medidas, elas são tomadas pelo governo através do Banco Central. O Banco Central, ele é o órgão responsável por executar essa política monetária. Tá? Então, ele é o órgão que é responsável por executar a política monetária dentro de um país. Nós falamos sobre essas decisões de política monetária, né, sobre esses instrumentos que o Banco Central operacionaliza, né, essa política monetária. Então, nós falamos, por exemplo, sobre as emissões de moeda. Né? O Banco Central, em última instância, é aquele que controla o montante de moeda que é emitido, né, que é gerado na economia. Essa emissão, ela se dá de forma física, com impressão, né, na Casa da Moeda, mas a gente também tem como imaginar essa moeda não só física, mas a moeda de uma forma digital, porque a maior parte do dinheiro que a gente usa hoje, né, ele está depositado dentro de banco, ele é um dinheiro que a gente chama de fictício, né, ele existe nos balanços do banco, não necessariamente em notas, né, e o Banco Central ele controla essa emissão de moeda nas mais diversas formas. A emissão de moeda física ela é feita pela Casa da Moeda e ela vai considerar, por exemplo, a necessidade de reposição de notas, de liquidez da economia, para que a gente não tenha, por exemplo, uma interrupção de negócio, porque não há dinheiro disponível para ser transacionado. Tá? Antigamente, muito antigamente, essa emissão de moeda física ela era mais importante como instrumento de política monetária. Né? Hoje, quando você quer influenciar a política monetária, quando você quer influenciar esse nível de dinheiro que circula na população, outros instrumentos são mais utilizados, como, por exemplo, os depósitos compulsórios, o open market e a taxa de juros Selic, que a gente vai ver no próximo slide. O depósito compulsório é um percentual que os bancos devem manter parados em caixa, que eles ficam, a gente fala que eles são depositados no Banco Central. Tá? Então, os bancos comerciais, eles são obrigados a deixar um pedaço do dinheiro de que eles recebem parado. Então, por exemplo, a cada 100 reais, então, por exemplo, a cada 100 reais depositados, 20 ficam nas reservas, ficam nos depósitos compulsórios. Depósitos compulsórios. Nesse caso, a gente diria que a alíquota do depósito compulsório é de 20%. Qual que é o objetivo do governo, através do Banco Central, ao fazer isso? Qual que é o objetivo de estabelecer depósitos compulsórios? É limitar a geração de dinheiro pelos bancos. Eu já expliquei para vocês essa dinâmica, né? Quando nós temos um sistema sem depósito compulsório, em que não há obrigação do banco reter uma parte do dinheiro dele, o que acontece? O banco recebe um depósito de 100 reais, a princípio ele está liberado para emprestar esse dinheiro totalmente. Então, se ele recebe 100 reais e empresta 100 reais,
de um movimento para o outro, a gente dobrou a quantidade de dinheiro naquela economia. Então, imaginando que a gente só tivesse R$ 100 inicialmente numa economia, esses R$ 100 fosse depositado no banco, o banco empresta para outra pessoa, os 100 viraram 200. Vamos supor que essa outra pessoa deposite em outro banco e esse outro banco empreste para uma terceira pessoa. Os R$ 100 iniciais viraram 300. Então, quando você não tem a figura do depósito compulsório, você tem essa criação infinita de dinheiro, né? A princípio, porque cada dinheiro depositado pode ser emprestado, então ele é multiplicado por 2, e assim ele vai crescendo exponencialmente, tá? Uma vez que você institui o depósito compulsório, você restringe esse processo. Quanto maior o depósito compulsório, menos dinheiro é criado, menos dinheiro é colocado em circulação. Então, quando o Banco Central ele quer restringir a oferta de dinheiro, a oferta monetária, o que ele faz? Ele aumenta os depósitos compulsórios. Então, ele aumenta o percentual de depósito compulsório. Quando o governo ele quer expandir a oferta de dinheiro na economia, ele quer mais dinheiro circulando na economia, o que ele faz? Ele baixa o percentual do depósito compulsório e aí ele libera mais dinheiro para ser emprestado, mais dinheiro para circular na economia, tá? Então, os depósitos compulsórios, eles funcionam dessa forma. O open market é uma forma que o Banco Central tem de fazer compra e venda de títulos públicos na economia. Tá? E o objetivo do Banco Central é semelhante, né, ao do depósito compulsório. Então, quando ele quer aumentar, quando o Banco Central ele quer aumentar a base monetária, quando ele quer aumentar a oferta de moeda, aumentar o dinheiro que está circulando na economia, o que esse Banco Central faz? Ele vai comprar títulos públicos. Ele compra títulos públicos federais que estão com os bancos, tá? Por que ele faz isso? Quando eu compro alguma coisa, eu não dou dinheiro. Então, se o banco ele tem, lembra que eu falei para vocês que a dívida é um contrato, é um papel, hoje é tudo digital, mas é como se fosse um contrato redigido. Quando o banco tem dívida pública no seu balanço, ele tem um papel no balanço e ele vai receber aquele dinheiro de forma espaçada, ele não vai receber aquele dinheiro à vista, né? Dívida a gente normalmente paga parcelado. Então o dinheiro volta para o caixa dos bancos, volta para o caixa das instituições financeiras, para os fundos de investimento, de forma parcelada, né? Todo mês, a cada período de amortização, o Tesouro Nacional vai lá e amortiza aquela dívida. O Banco Central, quando ele quer acelerar esse dinheiro circulando, ele compra esse título à vista. Então ele vai junto ao caixa dos bancos, das instituições financeiras, e ele compra esses títulos. Ele pega o papel e entrega dinheiro. Ao entregar dinheiro no sistema bancário, ele faz esse dinheiro começar a circular, tá? Pela via dos empréstimos. Então, quando o Banco Central ele quer aumentar o dinheiro em circulação, ele compra título público. Então ele pega o papel e dá dinheiro, tá? Esse dinheiro que é colocado no caixa dos bancos, ele será emprestado e vai circular na economia. Quando o Banco Central ele quer reduzir o dinheiro em circulação, quando ele quer reduzir o dinheiro em circulação, ele faz a operação contrária. Ele vende título público. Ele vende título público. Ele pega o dinheiro e entrega o papel, tá? Então, quando o Banco Central ele quer intervir na economia, ele compra e vende títulos públicos. Essa é a ferramenta o instrumento que nós chamamos de open market, tá? Professor. Oi. Então é como se fosse um empréstimo, né? Não é necessariamente um empréstimo. Ele está comprando e vendendo efetivamente. Ele liquida a obrigação naquele momento. Tá? Não é porque assim, o empréstimo, você está pegando um dinheiro para você poder pagar ele no futuro, né? Quando você compra e vende, a liquidação é naquele momento. Então, se o Banco Central está comprando o título público, ele está pagando naquele momento. Se ele está vendendo o título público, ele está recebendo naquele momento. É diferente, na verdade, de uma figura de empréstimo, que esse dinheiro ele normalmente vem de forma escalonada, né? Ele vem ao longo do tempo, ele vem de forma diferida ao longo do tempo. No caso da figura do open market, não, é uma transação à vista, é injetado dinheiro à vista
Quando ele compra, porque ele está pagando aquilo, ou quando ele vende, ele recebe esse dinheiro à vista também, tá? E a transação está liquidada naquele momento, tá bom? Não vai ter outra etapa. A questão é que essas transações, elas são feitas corriqueiramente, né? Mas se o Banco Central decidir comprar e acabou, comprou e acabou, vender e acabou, vendeu e acabou. Não é obrigado a continuar fazendo esse processo, diferente de um empréstimo. Quando você pega um dinheiro emprestado, você é obrigado a continuar pagando até liquidar a sua dívida, entendeu? Nesse caso, especificamente do Open Market, não. A liquidação é à vista. Beleza? Entendi. E, por fim, aqui, antes de a gente entrar nas taxas de juros, a operação de redesconto. Operação de redesconto, o pessoal precisa acelerar um pouquinho mais. Operação de redesconto é quando o banco está em dificuldade, o Banco Central empresta dinheiro para ele, tá? A gente chama como se fosse um empréstimo de última instância, tá? Não é muito utilizado essa figura das operações de redesconto, nem é muito utilizado aqui, não são muito utilizadas emissões propriamente de moeda, a não ser para dar liquidez ao dia a dia da economia. O instrumento mais importante de todos, inclusive hoje tem reunião do Banco Central para definição da taxa de juros, é a taxa de juros Selic, aquela taxa básica da economia. Por que ele é o principal instrumento de política monetária? E eu expliquei para vocês, vou falar rapidamente. O governo federal, através do seu Tesouro Nacional, ele faz dívida, certo? E eu falei para vocês que essa dívida pública federal, ela é a mais segura de uma economia. Por quê? O Estado ele pode aumentar imposto, ele pode captar dinheiro no exterior, ele pode fazer mais dívida por aqui. No fim das contas, ele pode emitir dinheiro do nada, porque ele é o dono do real, então ele pode emitir dinheiro. Você tomar um calote do Estado brasileiro no governo federal, já que ele é o detentor da moeda, ele tem capacidade de tributação, ele tem acesso a mercados internacionais, enfim, ele tem diversos instrumentos para conseguir dinheiro para pagar suas despesas. Então, nós dizemos que a dívida pública federal é a mais segura dentro de uma economia nacional. Então, o título público federal ele é o mais seguro numa economia nacional. E grande parte desses títulos públicos, eles são remunerados pela taxa de juros Selic, tá? Então, a taxa de juros Selic, ela remunera os títulos públicos federais, ok? Se eu tenho um determinado título público, se eu tenho um determinado título de dívida, que é o mais seguro, e ele paga um juro, que é a Selic, vamos supor que esse juro seja de 5%, tá? Então eu tenho um título, que é o mais seguro da economia, e paga 5% de taxa de juros para quem emprestar dinheiro para o governo federal. Não faz sentido nenhum outro agente econômico tomar dinheiro emprestado sem pagar mais do que a Selic. Porque seja um banco, seja a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que não é mais Vale do Rio Doce, é só Vale, seja qualquer empresa gigantesca que a gente tenha, por mais gigante que ela seja, numa economia normal, ela não tem capacidade de financiamento superior ao Estado, tá? Porque ela não pode obrigar as pessoas a comprarem produtos, elas não criam dinheiro do nada, ok? Então nós temos que, em qualquer economia normal, a taxa de juros paga pelo governo, ela é a taxa básica. Então, se o governo paga 5, qualquer outra taxa da economia vai ser superior a 5. Se o governo paga 3, qualquer taxa de juros vai ser superior a 3. Se o governo paga 10, qualquer taxa de juros vai ser superior a 10. Então, a taxa de juros que o governo paga é a taxa básica da economia. É sobre a qual todas as outras são construídas, tá? Então, a taxa de juros do Selic é a taxa básica que a gente tem na economia. Eu expliquei para vocês que quando a gente quer fazer um empréstimo, a gente paga juro, né? O empréstimo, eu pago juros. Quando eu tenho um investimento que eu quero fazer, eu recebo juros, ok? Eu recebo juros. Então, quem tem dinheiro, que é quem está fazendo investimento, e quem precisa de dinheiro, tem um fator em comum para tomar suas decisões, que são juros. Então, se eu tenho dinheiro, eu vou investir dependendo dos juros. Se eu preciso de dinheiro, eu vou pegar emprestado dependendo dos juros. Nós dizemos que os juros, eles são o preço do dinheiro. Se os juros estão baixos, o preço do dinheiro está barato. Então, eu vou tomar mais dinheiro emprestado e não vou querer fazer tantos empréstimos, tá? Porque é pouco dinheiro que eu recebo. Okay? Se os juros estão altos, eu quero fazer mais investimentos e quero fazer menos empréstimo. Oferta e demanda, tá? Os juros são o preço do dinheiro.
Quando essa taxa de juros ela está alta, o preço do dinheiro está alto. Consequentemente, eu vou ter menos dinheiro em circulação. Quando essa taxa de juros está baixa, esse preço do dinheiro está baixo, eu tenho mais dinheiro em circulação. Tá? Então, a taxa de juros ela é o preço do dinheiro. A taxa de juros Selic é o preço básico do dinheiro numa economia. Então, quando o governo quer ter mais dinheiro em circulação, ele quer ter mais dinheiro circulando na economia, o que ele faz? Ele reduz a taxa Selic. Ele reduz a taxa Selic. Quando o governo ele quer ter menos dinheiro circulando na economia, o que ele faz? Ele aumenta a taxa Selic. Tá? Então, quando ele quer estimular a economia, ter mais dinheiro, ele aumenta. Quando ele quer desestimular, ele quer reduzir um pouco o ímpeto da economia, ele reduz a taxa Selic. E por que o governo vai fazer isso? Por que o governo vai reduzir a atividade econômica? Porque quando tem um excesso de dinheiro na economia, nós temos inflação. Então, a inflação ela é representada por um excesso de dinheiro em circulação. Tá? A inflação, ela é causada, então isso aqui é a causa da inflação, ela é causa em última instância. O que é a causa em última instância? No longo prazo, é isso que vai permanecer em instância. É isso que vai fazer o processo inflacionário se perpetuar. Ele pode até começar de uma forma diferente, mas ele só vai continuar se tiver dinheiro e demais circulando na economia. A inflação ela é caracterizada por um aumento contínuo e generalizado no nível de preço. Ou seja, as coisas custavam um determinado valor no momento, depois elas ficaram mais caras, esse processo ele vai se perpetuando ao longo do tempo. Então a inflação é um aumento contínuo e generalizado, não é um impacto só num produto, mas em diversos produtos na economia e ao longo do tempo. Para que essa inflação ela se perpetue, né, para que os preços continuem subindo sem parar ao longo do tempo, e às vezes cada vez numa velocidade maior, né, a gente vai precisar de dinheiro pagando por esses bens, porque se o dinheiro não pagar pelos bens, ninguém vai aumentar o preço. Imagina, o empresário não vende, aí ele aumenta o preço. Aí ele continua sem vender, ele aumenta o preço. Continua sem vender, aumenta o preço. Isso não vai acontecer, certo? Se ele está aumentando o preço, é porque tem gente pagando por aqueles bens. Então, nós dizemos que, em última instância, a inflação é causada por um excesso de dinheiro em circulação, certo? Esse dinheiro ele está abundante na economia num momento em que os bens e serviços não estão tão abundantes. Então, nós dizemos que esse dinheiro em circulação ele cresce numa velocidade muito maior do que os bens e serviços produzidos. Então, aqui eu tenho bens e serviços, do outro lado, dinheiro. Vamos supor que esses bens estejam crescendo a uma velocidade de 5%, tá? E a inflação está crescendo numa velocidade de 10, depois 20, ou seja, o dinheiro em circulação ele está aumentando muito, enquanto os bens disponíveis não estão aumentando tanto. Isso faz com que o preço desses bens suba, né? Porque você tem muito dinheiro em busca de poucos bens. Então, qual é o efeito? O preço desse bem vai subir, tá? E por que a inflação ela é muito ruim para a economia? Porque, primeiro, ela destrói o poder aquisitivo, né? Um dinheiro que valia alguma coisa no início do ano, no final do ano ele vale menos, tá? A inflação, ela prejudica o desenvolvimento econômico, porque se você não consegue projetar quais são as expectativas de preços, custos, etc. para frente, você dificilmente vai abrir uma empresa, executar um projeto. Então, se essa inflação está muito alta, ela dificulta que os empresários, as empresas multinacionais, executem projetos de longo prazo, investimentos de longo prazo, que são esses, na verdade, que geram o desenvolvimento, né? Desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de grandes projetos, uma grande aquisição, enfim. A inflação ela atrapalha esse processo, uma vez que ela dificulta a possibilidade de calcular, né, esses custos para frente. Então, simplesmente os projetos eles não são executados, né, quando a inflação está fora de controle, quando ela está muito alta. E essa inflação, como eu falei, ela pode começar de algumas maneiras, né? Pode ser perpetuada de algumas maneiras também. Em última instância, é o excesso de dinheiro, né? Mas, por exemplo, quando a gente tem estruturas sindicais muito fortes num determinado país,
no determinado setor, essas estruturas sindicais, elas conseguem, por exemplo, obter reajuste de salário acima dos índices de produtividade, ou seja, acima da capacidade de aumento de produção de um determinado setor. Então, imaginem que, vamos pensar num sindicato que fosse nacional e tivesse capacidade de influenciar as decisões sobre salários mínimos, né? Como são os grandes sindicatos, como CUT, esqueci quais são os outros. Mas vamos supor que eles tenham capacidade de influenciar o salário mínimo, tá bom? E que esse salário mínimo ele é R$1.000, e aí essas entidades pressionam, o salário passa para 1.100 de um ano para o outro. Então teve um crescimento de 10%. Enquanto isso, a produtividade da economia, ela estava, por exemplo, em 1.000 unidades também, tá bom? Então 1.000 unidades. O PIB é em dinheiro. Fica ruim eu colocar PIB aqui. PIB é expresso em dinheiro. Então vou botar aqui produto. Tá? Produtos que são comercializados, criados naquela sociedade. A gente tinha 1.000 unidades no ano seguinte eles passam para 1.050 unidades. Tá? Então nós tivemos aqui um acréscimo de 5% na produtividade da economia. Enquanto isso, o salário subiu 10%. Então nós temos hoje mais dinheiro na mão das pessoas e o nível de bens não acompanhou. Então, se esse salário mínimo ele vai sendo corrigido cada vez mais acima da produtividade, as pessoas passam a ter cada vez mais dinheiro, né? E enquanto a economia não correspondeu, não cresceu na mesma velocidade à produção de bens e serviços. Se esse processo ele continua e de alguma forma o governo permite, né, que esse dinheiro continue seguindo para a economia e fomentando, né, esse processo, nós vamos ter daqui a pouco a geração de inflação, e essa inflação ela começa a ficar cada vez maior, uma vez que esse descompasso ele vai se alongando ao longo do tempo. Então nós temos aqui como fontes de inflação, por exemplo, as estruturas, as organizações sindicais, quando elas são muito fortes e conseguem pressionar um aumento de salário acima da produtividade, elas podem iniciar um processo maior de inflação. O grau de abertura de economia e a estrutura de mercado interno num determinado país, elas também influenciam, porque quando você tem um setor oligopolista, monopolista, a gente tem setores protegidos de competição. Quanto menos competição você tem, maior o nível de preço. Então, as empresas que são oligopolistas e monopolistas, elas conseguem repassar, né, preços de uma maneira muito fácil. Elas conseguem reajustar o preço de forma muito simples, porque os consumidores não têm não conseguem opção para comprar em outros lugares. É a mesma coisa no grau de abertura. Uma economia que é fechada para o comércio internacional, ela não tem a competição de produtos estrangeiros. Então, quando o preço do produto nacional está subindo, o consumidor tem que pagar por ele, porque não tem competição vindo de fora com preços menores. Então, isso também ajuda o processo inflacionário a se perpetuar. Tá? E também o desequilíbrio do setor público, porque o governo é um dos grandes causadores da inflação, uma vez que ele tem essa capacidade de mexer no dinheiro em circulação através de uma série de ferramentas. Né? Então, quando o governo ele não atua de maneira apropriada, quando a gente tem algum tipo de desequilíbrio grave do governo, ele pode acabar gerando inflação a seu favor. Né? Ele fomenta essa geração de dinheiro para que ele possa pagar as suas próprias contas. Tá? Então, essas são as fontes de inflação. Nós podemos dividir entre inflação de demanda e inflação de custos. Né? A inflação de demanda tem a ver quando nós temos um excesso de dinheiro em busca de bens, né, que normalmente é um processo inflacionário mais de longo prazo. E inflação de custos tem a ver quando eu tenho um choque de preços em matérias-primas, tá? Em matérias-primas. Ou em custos de produção. Matérias-primas. Ou em custos de produção. E aí fica mais caro produzir o produto, tem que repassar esse preço à frente, né? Mas normalmente essa inflação de custos, ela é menos perigosa, ela é mais fácil de ser contida. A inflação de demanda, ela é mais perigosa, tá? Porque ela mostra esse excesso de dinheiro em circulação, ok? Pessoal, passando aqui para a nossa última matéria, antes de a gente fazer os exercícios, nós falamos sobre economia internacional e falamos sobre câmbio na aula passada, né? Falamos sobre um processo que nos anos 90 ganhou muita repercussão acadêmica, que foi o processo de globalização. A globalização, ela nada mais é do que um processo de interdependência. Meu Deus, que seta, para onde está apontando essa seta aqui? Pronto, agora está apontando para o lugar certo.
de interdependência de natureza comercial. Comercial, produtiva e financeira, tá? Significa que cada vez mais e com grande intensidade esse processo se intensificou nos anos 90, após a queda do Muro de Berlim, né, que praticamente todas as economias do mundo viraram economias de mercado, principalmente após essa queda do Muro de Berlim, os países eles se entrelaçaram de tal maneira que hoje você não consegue produzir muitos produtos e serviços sem a participação de uma série de cadeias produtivas ao longo do globo, né? Então, para você produzir, por exemplo, um celular, você tem o engenheiro que está pensando ele nos Estados Unidos, você tem matéria-prima que vem, às vezes, do Brasil, da Europa, e ele é montado na Ásia e é vendido no mundo todo. O dinheiro que circula no mundo hoje, ele é um dinheiro que não está concentrado só em um país, mas ele está disperso ao redor do globo, e os países têm uma dependência financeira, né? E essas relações, a gente chama ela de interdependência, porque um acaba dependendo do outro. Não existe nenhum país hoje que consiga sobreviver sozinho, por maior que ele seja. Estados Unidos, China, eles não têm capacidade hoje, da forma como a economia está organizada, de dar conta das suas necessidades sozinhos. A pandemia mostrou isso de uma maneira muito, muito forte, né? Então, nós hoje dependemos, por exemplo, dos insumos da China para produzir vacinas, né? O mundo todo precisa desses insumos da China para produzir vacinas. Talvez não os Estados Unidos, porque as vacinas que eles desenvolveram são numa tecnologia um pouco diferente, mas grande parte do mundo está dependente desses insumos chineses. Quando veio a pandemia, materiais utilizados em hospitais dependiam, né, de fornecimento de outros países, né? Houve uma série de doações entre países, justamente porque nenhum país hoje detém essa possibilidade de produzir tudo sozinho. Existe uma interdependência. E essa interdependência, ela é causada por uma teoria que foi formulada, ela é causada não, na verdade ela é expressão, ela comprova uma teoria que foi formulada em 1871 pelo economista Davi Ricardo, em que ele dizia que os países deveriam se especializar naquilo que eles fazem de melhor comparativamente, né? Então eu dei um exemplo para vocês, né, do Neymar, que é um excelente jogador, e Neymar jogaria bem em qualquer posição, mas ele tem que ser meio atacante, porque é naquela posição que ele é comparativamente melhor do que todos os outros. Se ele fosse um volante, ele seria um bom volante, mas teria muito mais bons volantes que ele, né? O volante teria muito mais volantes melhores, né, do que o Neymar. Ele seria bom, mas não seria o melhor. Mas na posição que ele está, ele é o melhor, ou um dos melhores. Tá? Então é basicamente isso. Cada país deve focar em fazer o que ele faz de melhor. Os Estados Unidos poderiam produzir insumos de vacinas? Poderiam, mas eles são melhores fazendo software, porque ninguém faz software igual os americanos. Então deixa eles produzindo software, deixa eles produzindo tecnologia, focando em outras coisas que eles fazem melhor, enquanto outros países fazem outras coisas. Os Estados Unidos poderia produzir minério de ferro, igual o Brasil? Poderia, mas o Brasil é muito mais abundante, consegue extrair uma quantidade mais interessante de minério de ferro numa mina do que os Estados Unidos. Então deixa a gente fazer minério de ferro, eles fazem outra coisa. É mais ou menos isso, tá? A ideia por trás dessas vantagens comparativas. Então é que cada país se especialize, assim como você, enquanto profissional, está se especializando numa profissão, né? Então, um determinado profissional especializado, ele é muito melhor do que se ele tentar fazer tudo, ok? É mais ou menos isso em relação aos países. E cada país se especializando no que faz melhor gerou, né, essa necessidade de todos os países se comunicarem para que houvesse trocas entre eles. Então, já que um faz melhor software, outro tem uma riqueza natural de minério de ferro, outro tem uma capacidade hoje de mobilizar a mão de obra a um custo relativamente baixo e com alta eficiência, então deixa esses países transacionando entre si, né, para conseguir cada um a mercadoria que eles desejam. Cada um produz o que faz melhor e depois comercializa com o restante do mundo. E esse comércio com o restante do mundo, ele é feito através de moeda, né? Então, para você transferir, você não vai trocar, eu vou te dar uma caixa aqui, eu vou te dar 10 licenças de software, enquanto você me dá 1 tonelada aí me dá, sei lá, 10 mil unidades de um produto. Não é assim, é tudo feito através de dinheiro, money, ok? E para que esses países possam transacionar entre eles, existe uma relação entre as suas moedas, porque na maioria das vezes os países possuem moedas próprias, né? Nós temos o caso do euro, que reúne uma série de países da Europa, mas de forma geral cada país ele tem a sua moeda.
Então, para você expressar uma moeda nacional em uma moeda estrangeira, a gente usa esse conceito de câmbio, né? Então, o câmbio, ele é a medida de conversão da moeda nacional em moeda de outros países. A moeda mais transacionada de todas, no mundo inteiro, é o dólar, não diferentemente no Brasil. Então, normalmente, quando a gente está falando de câmbio aqui no Brasil, a gente está falando de dólar, tá? Então, quantos reais eu preciso para trocar por um dólar? Atualmente, essa relação está em mais ou menos R$ 5 para um dólar, tá? Um dólar, ok? Então nós temos R$ 5 para trocar por um dólar. Quando nós temos alterações nessa relação, nós dizemos que essa taxa de câmbio ela vai flutuando, né? Vai oscilando para cima ou para baixo. Tentar acelerar muito aqui para a gente poder fazer algumas questões, mostrar para vocês alguns modelos de questões. A demanda de câmbio, que é quem precisa de dinheiro, são os importadores, são aquelas pessoas que mandam dinheiro para fora do país e recebem bens, né? Então eles trocam dinheiro por bens. Eles precisam de dólares para pagar por esses bens que eles vão vender aqui dentro. E a oferta de câmbio é feita pelos exportadores, né? Que é quem manda produtos, manda bens para fora do país e recebe dinheiro. Tá? Então, os exportadores trazem dólares, os importadores mandam dólares. Como é que o preço desse dólar ele é dado? Como que vai ter valorização ou desvalorização cambial? Como que esse preço vai para cima ou vai para baixo? Oferta e demanda. Tá? Então, quando entram muitos dólares, o dólar fica mais barato. Quando saem muitos dólares, ele fica mais caro. Nós dizemos que isso se dá ao regime por conta do regime de câmbio flutuante. Tá? Então, isso se dá por conta do regime de câmbio flutuante, que é quando o valor de uma moeda estrangeira é determinado pelo funcionamento de mercado, oferta e demanda, entrada e saída de recurso. Hoje, esse é o sistema vigente no Brasil. Então, o Banco Central ele deixa a moeda flutuar, né? Ele não fica intervindo no mercado a todo momento, ele deixa essa moeda oscilar de preço e ele só faz algum tipo de intervenção quando as coisas estão muito estressadas, o ambiente está muito estressado, essa moeda sobe muito rápido ou cai muito rápido, fora de uma normalidade. E aí o Banco Central vai lá e atua, né? Já o regime cambial, perdão, mas existem outros regimes cambiais, como o regime cambial fixo, o regime cambial fixo de bandas, tá? Esses são outros regimes que nós já utilizamos aqui no Brasil, não utilizamos mais. O regime fixo é aquele que estabelece uma relação específica, $1, R$ 1, por exemplo, e o regime fixo de bandas é quando ele coloca um teto e um piso, tá? Então é um limite superior e um limite inferior para a variação da moeda estrangeira. Esses regimes hoje eles são muito pouco adotados em outros países. A maioria esmagadora dos países hoje usa o regime de câmbio flutuante, porque acaba sendo mais fácil você ter ajustes, né, nessa moeda estrangeira quando o mercado vai atuando por oferta e demanda. Então hoje é um regime que é utilizado no Brasil e na maior parte do mundo. Pessoal, esse é o conteúdo da prova. A gente para aqui com o conteúdo. Eu vou projetar para vocês aqui um modelo de questão que a gente teve, que eu utilizei na A2 do semestre passado, e vou tentar responder aqui para vocês essas questões. Beleza? Alguma dúvida premente aí que não é possível resolver vendo o vídeo novamente, estudando? Ou está tudo ok? Bom, então espero que esteja tudo ok. Vê se está aparecendo aí para vocês a projeção do Word. Sim. Beleza. Pessoal, olha só. Como é que vai ser o modelo de questão que eu vou colocar para vocês? Eu não lembro se eu fiz isso na A1, eu acho que não, porque eu não coloquei assim, não estou lembrado. Se eu utilizei esse modelo de questão com vocês na A1. Deixa eu abrir a A1 rapidinho aqui, para ver se eu coloquei algo nesse sentido. Coloquei na questão extra, né? Não coloquei não. Bom, mas só para vocês saberem, tá? Provavelmente todas as questões serão discursivas na prova, tá? E essas questões discursivas vão ser baseadas em casos práticos. Eu vou pegar uma notícia de jornal, por exemplo, uma reportagem, vou colocar um trecho para vocês, e dentro desse contexto, desse caso prático, nós teremos perguntas sobre questões da matéria. Então, na aula passada,
no semestre passado, eu coloquei aqui uma reportagem sobre auxílio emergencial, né? E auxílio emergencial, ele é uma figura de gasto público, né? E, consequentemente, ele está consolidado num orçamento público. E aí, dentro dessa notícia, eu perguntei o que você entende por orçamento público e a sua importância. Então, o aluno, ele deveria conceituar o orçamento público, né? Então, nesse sentido, ele poderia pegar a definição lá do material. E, além disso, isso não está no material, né, ele deveria dizer qual a importância do orçamento público, ou seja, condensar um conteúdo, na resposta dele, diversas coisas que nós falamos em sala de aula e que a gente consegue aprender pela leitura do material. E, na letra B, dentre as funções do orçamento público, a notícia em questão refere-se a qual delas? E eu aceitei duas respostas, né? O orçamento aqui, a questão do orçamento público, perdão, do orçamento de guerra, tem a ver com uma função estabilizadora, porque a gente estava falando de uma crise, né? Estamos em crise ainda, então era o Estado tentando conter os efeitos de uma crise, mas além disso, uma questão também de distribuição, porque a população foi afetada pela pandemia de forma desproporcional, as pessoas mais pobres estão sendo mais afetadas. Então existe também uma intenção do governo aqui de tentar equalizar as diferenças sociais que foram agravadas pela pandemia. Então, nesse sentido, eu aceitei duas respostas sobre as funções, né, do orçamento público. Então, aceitei tanto a parte estabilizadora quanto a parte de atuação como forma de distribuição, distributiva, né, como forma de equidade, tá bom? Então, seriam duas respostas possíveis para essa questão. Então, vejam que dentro de uma questão, de um caso prático, eu pedi um conteúdo que seria copia e cola, basicamente, né? Não necessariamente copia e cola, mas um conteúdo nessa natureza, de você transpor, basicamente, o que está no material, e, além disso, você interpretar a questão para conseguir dar a resposta adequada, tá? Vou mandar. Aí tem uma outra aqui, o ministro Paulo Guedes fala sobre criar tarifa para o novo serviço Pix, né? O Pix estava começando ano passado, incrível como o Pix se tornou popular, né? Todo mundo hoje faz tudo por Pix, né? Pouquíssimas vezes eu faço TED hoje em dia para qualquer coisa. Então, naquele momento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falava em criar, né, um tipo de imposto para o Pix. E aí eu perguntei, quais são as classificações dos tributos? Aí, qual era a resposta? Os tributos podem ser classificados em diretos e indiretos e também podem ser classificados em progressivos, regressivos e fixos, né? Então, novamente, da mesma forma que a questão anterior, nós tivemos aqui uma questão copia e cola. Dentro do que a gente está tratando, dentro do tema, né, do caso prático, nós temos uma pergunta em que o aluno ou a aluna precisaria colocar aqui um conteúdo que está dentro do material. E, além disso, raciocinar sobre a questão. Letra B. Considerando o tributo em questão, qual o princípio de tributação um suposto imposto sobre transações financeiras violaria? Qual o princípio de tributação tal imposto atenderia? Justifique. Então, olha só. Esse imposto ele estava sendo tratado aqui para ser criado com uma alíquota fixa, né? Então, ele violaria, por exemplo, o princípio da progressividade, porque todo mundo pagaria a mesma alíquota, ela seria fixa e não progressiva. Então, ele violaria o princípio da progressividade, ok? Qual princípio esse imposto poderia atender? O da simplicidade, porque ele seria simples. Você fez a transação, pagou, acabou. Não precisa calcular nada, você já sabe exatamente quanto que você vai pagar de imposto, qual é o fato gerador, qual é a alíquota, recolhimento, tá tudo ok. Tá? Então não teria, né, nenhuma polêmica sobre os aspectos, não teria nenhuma dificuldade, né, sobre os aspectos tributários. Então esse suposto tributo, que acabou não saindo do papel ainda bem, ele violaria a progressividade, por exemplo, mas ele atenderia o princípio da simplicidade. Tá? Então seriam as duas respostas aqui para a questão, para a letra B. A última questão, a primeira questão foi eu falei a matéria da outra turma, ela acabou, foi um pouco diferente. A gente conseguiu adiantar bem a matéria da A1, da A2 a gente se atrasou. Na outra turma foi o contrário. A A1 demorou muito e a A2 acabou sendo mais rápida. Na questão 1 lá, eu estava falando de externalidades, tá? Então eu estava falando de uma situação em que o Parlamento Europeu
ele votou fez uma votação para reduzir a emissão de gases, e aí eu perguntei, por exemplo, qual é o nome de ocorrências, né, nesse caso aqui, em que se justifica a intervenção do Estado. Seria falha de mercado, né, externalidade é uma falha de mercado. Que tipo de ocorrência é uma falha de mercado do tipo externalidade? E diferenciar as formas de intervenção do Estado na economia, intervenção direta e indireta, né? E aí, dentro da intervenção direta e indireta, nós temos aquelas duas outras figuras, 4 no caso, que seriam a figura da absorção, participação, a figura da indução e do controle, né? Mas isso aqui não vai cair na prova de vocês, essa matéria não vai cair na prova de vocês, e nem a quarta questão, que falou sobre macroeconomia. Então eu dei aqui alguns conceitos sobre PIB, né, sobre a previsão do PIB para o terceiro trimestre do ano passado, e aí eu fiz algumas perguntas aqui que tratavam de produto interno bruto, que é um tema sobre macroeconomia. Como eu falei para vocês, eu vou gravar essa aula e vou disponibilizar para que vocês possam assistir, tá bom? Mas a estrutura foi a mesma. Uma notícia de jornal, uma manchete, uma pergunta copia e cola e uma pergunta interpretativa dentro desse material, tá? É assim que vai ser a A2, tá bom? Diferentemente da A1, que nós tivemos muitas questões papum, né? Não tinha muito raciocínio nas questões, era basicamente copia e cola. Você só precisava saber, né, do que estava tratando, mas basicamente copiar e colar dentro da prova, né? A A2 não, vai ser uma prova mais para você raciocinar, tá bom? Então, precisa ter essa... eu vou colocar assim, pode deixar, né, Júlio? Precisa ter essa percepção, né, sobre o que nós estamos tratando, e aí conseguir raciocinar em cima da questão, tá bom? Acho isso até um bom treino para vocês, para questões mais complexas. Paulo Vitor, pode mandar até meia-noite, tá? Então, o dia de hoje, até meia-noite, pode mandar. Não vou deixar de colocar o link, tá? E Felipe, eu vou mandar a prova no WebGIS, tá bom? Pessoal, então, estamos revisados, estamos conversados, fizemos aqui rapidamente uma retomada, né, dos principais pontos da nossa matéria. Deixa eu tirar aqui só o print aqui da turma para poder... Você tem como baixar esse negócio? Não tem, não. Enquanto eu vou tirando aqui o print da presença, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, só puxar o microfone e falar. Se não tiver nenhuma dúvida, vou aguardar um pouquinho aqui eu fazer essa... Catriel, hoje à tarde eu vou dar o recebido. Hoje à tarde, amanhã de manhã, eu vou dar o recebido em todos os trabalhos, tá? Que foram enviados. Aí o que eu orientei a turma? Tire um print. Dificilmente eu não vou receber, tá? Pode ir pro spam, no máximo isso. Dificilmente eu não vou receber. Mas tire um print do envio, para evitar, às vezes, qualquer problema, né? Mandou, tira o print. Mas eu vou dar um ok em todos os trabalhos recebidos. Eu recebi até agora 37 trabalhos, tá? E vou dar um recebido em cada e-mail. Ana Júlia, a prova ficar disponível durante o tempo da aula? Não, vou disponibilizar a prova cedo, tá bom? Vou disponibilizar a prova cedo. Então, vocês vão ter um tempo maior para poder fazer. Ok? Pessoal, já tirei aqui vai ficar o dia todo, não sei se o dia todo, mas vou colocar com uma antecedência. Não sei se vai ficar de manhãzinha até o final do dia. Ah, não, até o final do dia com certeza. Eu vou colocar de manhãzinha, tá? Mas assim que eu colocar, eu envio para vocês e vou dar um tempo maior do que o tempo de aula, tá? Para poder fazer. Mas não sei se o dia todo. O link da revisão, vou mandar sim. Vou ver se eu subo até agora já no YouTube esse vídeo e a gente manda o link para vocês. Show de bola? Então, nossa aula está encerrada.
Pessoal, aqui rapidinho de vocês saírem, não sei se a gente vai, pouco aluno vem na revisão de prova, né? Espero que poucos fiquem na A3. Então, se nós não nos falarmos novamente, foi um prazer dar aula para vocês aqui, gostei muito da turma. Acho que há uma chance aí da gente começar o nosso ensino presencial no segundo semestre, talvez para o final do segundo semestre, ou talvez no ano que vem, mas vocês me encontrarem na faculdade, fica mais fácil vocês me reconhecerem do que eu reconhecer vocês, né? Podem falar lá, se apresentarem, vou gostar de conhecer vocês pessoalmente. Beleza? Um abraço aí para todo mundo, uma excelente semana, saúde para vocês e para a família. Valeu!